Vamos continuar então as nossas meditações no breve catecismo. Hoje a questão número 98, que pergunta o seguinte: o que é oração? E a resposta que é dada é que a oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Os versos utilizados, João 16, 23, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Filipenses 4, 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. A questão 99 pergunta o seguinte: qual é a regra que Deus nos deu para nos orientar em oração? E a resposta: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração, mas a regra especial de direção é aquela forma de direção que Cristo ensinou aos seus discípulos. E aí é o texto que nós encontramos em Mateus 6, verso 9. Diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim ao expor esse texto, essas questões, tem misericórdia de todos aqueles que forem me ouvir. Teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que possamos compreender a Tua Palavra, que Ele possa testemunhar internamente, selar essa Palavra em nossos corações, que Ele possa modificar as nossas atitudes conforme aquilo que nós aprendemos. Nos auxilia, Senhor, a compreendermos um pouco melhor este meio de graça que é tão importante, que é tão falado e que é tão mal utilizado. Enquanto essa ministração for sendo apresentada, Senhor, desnuda os nossos corações, as nossas hipocrisias com relação à oração. Moe, Senhor, as nossas concepções, para que nós possamos obter algo conforme a Tua Palavra. E que isso que nós aprendemos, de fato, possa modificar a nossa vida e engrandecer e glorificar o Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, hoje nós iniciaremos o estudo do terceiro meio exterior de graça. Anteriormente nós vimos que Deus exige de nós três coisas. Primeiro, a fé em Jesus Cristo, que é um meio interior de graça operado pelo Espírito Santo de Deus. O segundo meio interior, o arrependimento para a vida, é também uma dádiva interior concedida por Deus aos eleitos e operada pelo Espírito Santo. E a terceira coisa que Deus exige de nós é um uso zeloso dos meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Esses meios exteriores são três também. O primeiro que nós vimos, a palavra de Deus. O segundo que nós encerramos na semana passada são os sacramentos, que são dois, o batismo e a ceia do Senhor. E o terceiro meio de graça exterior é a oração. A partir de hoje vão ser então 10 questões do breve catecismo ao todo, tratando desse texto. E de hoje até o final das exposições, que vão acontecer no final de janeiro, dia 31 de janeiro, se aprover a Deus, nós chegamos à pergunta número 107. Até lá nós vamos tratar a respeito da oração. Hoje, dando uma olhada num plano geral a respeito da oração, e depois nós vamos entrar em cada petição do Pai Nosso. Lembrando os irmãos que um tempo atrás a gente já fez expositivamente o Pai Nosso, foi uma das primeiras ministrações que a gente fez aqui nessa comunidade,
e vamos relembrar muito daquilo, vamos dar uma olhada como o breve catecismo pode nos instruir a respeito disso. Inicialmente, o teólogo Van Horn ele conta uma história muito interessante do presbitério de Nova York, uma história interessante entre aspas, uma história pitoresca, mas infelizmente muito comum. Eu vou usar como exemplo porque é algo bem passado. Lá em 1898, no presbitério de Nova York, presbitério onde estavam só os pastores, os presbíteros daquela convenção presbiteriana. E aí um dos homens que estavam presentes diz o seguinte: olha, nós devemos fazer agora um momento de confissão, um momento de abrirmos os nossos corações, e eu gostaria de saber quem dos irmãos dedica meia hora do seu dia à oração. E aí aqueles presbíteros que compõem o presbitério, ou seja, são representantes de igreja, não houve nenhum que levantasse a mão. E passado um tempo ele disse: tudo bem, quem dedica 15 minutos? Lembre-se, nós não estamos falando de membros de igreja simplesmente, mas dos representantes, dos presbíteros. Quem dedica 15 minutos de oração? E ninguém levantou a mão. Isso ficou registrado na ata. Olha, eu tenho que confessar uma coisa para os senhores. Eu acho muito temerário quantificar o tempo de oração ou categorizar a qualidade da oração por seu tempo, tá? Eu acho algo temerário. Eu lembro de ter lido a respeito de um pastor muito usado por Deus, que foi questionado por uma pessoa do tempo que ele se dedicava à oração. E ele esperava uma resposta impactante, porque se aquele homem era muito utilizado por Deus, ele imaginou que era um homem que gastava muito tempo orando. E ele perguntou: olha, quanto tempo você ora por dia? Qual o tempo que você se dedica à oração? E esse pastor disse: olha, 15 minutos, não mais que 15 minutos eu oro. E aí houve aquele impacto, mas ele complementou: só que também eu não fico 15 minutos sem orar. Ou seja, ele gastava, vamos usar esse termo, ele dedicava pouco tempo de oração, mas era uma oração constante. Não fico 15 minutos sem orar. Isso me lembra de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ele falava a respeito de uma expressão que ele cunha de pequenas setas que ele lançava ao céu. Então, orações curtas e constantes. Até Spurgeon ele vai falar o seguinte, que uma pessoa que durante o seu dia ele manda essas curtas orações, essas setas constantemente, quando ele está no seu quarto para orar, o seu tempo de oração acaba não sendo tão longo, porque ele ficou um dia inteiro no espírito de oração, ele ficou um dia inteiro falando com Deus. Obviamente ele não tem que fazer um balanço do dia com Deus. E aí ele brinca, e uma pessoa que não faz isso obviamente vai ter muito para falar. Então notem, são dois paradigmas curtos de oração. Mas nós estamos estudando o breve catecismo, e eu já li aqui para os irmãos um trecho de uma ata das reuniões, né? Daquelas várias reuniões que foram feitas durante vários anos. E essas reuniões normalmente eram quase que cultos públicos, onde havia um devocional, e havia depois disso um período de 2 horas de oração. E depois disso uma exposição da palavra de Deus de 1 hora, seguidos de mais 2 horas de oração pública. E aí eles sentavam para discutir as questões das confissões e dos catecismos. Investiam bastante tempo. John Wesley ele dizia não ter muita apreciação por ministros que não orassem pelo menos 4 horas por dia. Nota, já temos um paradigma longo aqui. Wesley já não aprovaria muito Spurgeon, né, nesse âmbito. Pelo menos 4 horas, ele não considerava. Wesley também ele não consideraria muito Lutero. Lutero ele se dedicava 1 hora, no início da manhã, à oração. Ele tem uma frase muito conhecida que
quando ele estava muito ocupado, então ele acordava mais cedo e aí se dedicava 2 horas à oração. O fato que nós temos que entender, por isso que eu disse que é temerário ficar quantificando e botar um paradigma pronto, mas o que é fato que nós temos que entender é que a oração é vital ao cristão. A oração tem que ser algo como o ar que nós respiramos. A oração tem que ser algo como uma necessidade do cristão. Notem, nós podemos ter diferenças de respiração. Algumas pessoas respiram mais profundamente, algumas pessoas respiram mais longamente, algumas pessoas respiram mais rapidamente, mas todos respiram. O fato é que mesmo que você possa fazer uma apneia gigantesca, um período bem grande sem respirar, um período bem grande sem orar, você não pode ficar um dia sem orar. E quando eu comecei a falar do presbitério, quanto tempo você gasta do seu dia? Aqueles homens não conseguiram falar a respeito de 15 minutos. O fato então é que a oração tem que ser vital. R.C. Sproul ele nos ensina que alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. É vital. E aí eu pergunto para os senhores, vocês oram? Vocês dedicam tempo do dia de vocês à oração? E aí eu pergunto mais ainda, tem certeza que você ora? Talvez você dedique um tempo para alguma atividade, mas será que isso é oração? Então a oração, com diferenças particulares de tempo ou de jeito que se ora, ela tem que ser vital para nós, como eu disse, o nosso oxigênio. A oração, meus senhores, ela é uma dádiva. A oração é uma bênção que nos é dada. A oração é um privilégio que nos é dado. Mas, devido à dureza do nosso coração, ela é exigida. Isso deveria nos envergonhar, porque algo que é nos dado como uma dádiva e um privilégio teve de ser exigido, ou seja, é nosso dever também, e ainda assim, nós não nos dedicamos muito à oração. Da mesma forma que os sacramentos e a pregação e leitura da palavra de Deus, outros meios exteriores, eles são dádivas, tanto estes quanto a oração são uma ordenança de Deus. Veja, nós gostamos de falar com aquelas pessoas que nós amamos. Nós gostamos de falar com aquelas pessoas que nós admiramos. É só você ir num congresso. Você vai num congresso e aí tem alguma figura mais conhecida do meio religioso. E quando acaba as palestras, as pessoas estão lá querendo falar com ela. Estão querendo dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa. Acontece a mesma coisa quando nós vemos um show. Os artistas são cercados, há um tempo para eles falarem com as pessoas. Um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte, as pessoas querem falar. Um artista que se encontra na rua, as pessoas querem falar alguma coisa. Mas nós encontramos dificuldades para falar com o Criador de todas as coisas. Nós encontramos dificuldades para falar com aquelas pessoas, aquela pessoa que deveria ser o alvo de toda a nossa atenção e admiração, de toda a nossa devoção. Temos dificuldades para falar com aquele que se chama Senhor, mesmo que nós nos coloquemos numa posição de servos, de escravos, ainda assim nós temos dificuldades para falar com Deus. Muitos compreendem a oração como apenas um período para se fazer petições. Oração é quase como uma cartinha para o Papai Noel, né? Eu até vou falar um pouco mais depois disso, assim, no estilo bem americano, assim, eu me comportei bem esse ano, por isso eu mereço, então eu quero isso, aquilo, aquele outro, e se entrega. Muitas pessoas acham que estão orando quando entregam uma lista de desejos para Deus. Mas veja o seguinte, é a adoração e a ação de graças que são as características principais da verdadeira oração. Adoração e ação de graça. Vejamos, primeiramente, sim, claro, óbvio, é inegável isso, nós não podemos negar. As petições são parte da oração. Nós somos instruídos a levar os nossos pedidos, os nossos desejos a Deus.
Não andeis ansiosos, nós lemos no início, sejam conhecidas as vossas petições. Né? Nós somos instruídos a apresentar as nossas petições a Deus. As nossas súplicas são importantes, mas nós devemos até entender por que elas são importantes. Elas são importantes pois nos ensinam a nossa dependência a Deus. Deus se agradou de fazer desta forma, que nós pedíssemos as coisas a Ele, para nós compreendermos a nossa dependência dEle. O Pai já sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos lembrar Ele. Ele não esquece do que nós precisamos. Ele sabe antes mesmo de nós pedirmos. Jesus nos ensina isso em Mateus 6,8. Não vos assemelheis a eles, aos religiosos, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que vocês peçam. O Pai sabe. Nós é que esquecemos. Esse é o ponto. Nós é que esquecemos que precisamos do Pai. Muitas vezes nós só lembramos que nós precisamos de coisas. E vamos ao Pai pedir as coisas, mas esquecemos que isso deve nos ensinar que nós precisamos do Pai. Primeiramente, necessitamos dEle. É Ele que nos guarda, é Ele que zela por nós. Quando Cristo ensinou a orar, Ele disse o seguinte: portanto, vós orareis assim. É dessa forma que vós orareis. O que isso significa? Obviamente isso não significa que se deva orar somente essas palavras. Obviamente não significa que nós devemos decorar simplesmente o Pai Nosso e cada vez que nós formos orar, nós repetimos essas palavras. Veja, diferentemente de muitos teólogos e irmãos reformados, eu não vejo problema em se recitar a oração do Pai Nosso. Eu não vejo problema nenhum em você orar essa oração do jeito que ela está ali, tá? Agora, uma recitação como normalmente é feita não tem valor algum, né? Eu tenho uma tia muito devota ao catolicismo, 6 horas da tarde, para tudo para rezar o rosário. E lá, entre as orações, tem o Pai Nosso. Mas será que aquela oração, contando as continhas, Pai Nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja... isso diz alguma coisa, significa alguma coisa? Veja, a simples recitação do Pai Nosso, ela é feita antes pelos atletas, às vezes antes de uma partida de futebol. Essas pessoas, de fato, é um ato religioso. Elas estão lá empolgadas, tentando se animar, vamos para cima, vamos cair para dentro, vamos dar o sangue, e falam algumas palavras de força, de ânimo, às vezes com palavras chulas, com palavrões. E aí, então agora vamos lá. E aí, Pai Nosso que estás no céu, e santificado, e Pai, acaba, amém, vamos lá. Será que esse Pai Nosso teve algum valor? Eu não lembro se no filme Cidade de Deus, obrigado. Não sei se Cidade de Deus ou Tropa de Elite, a minha cabeça não está me ajudando agora. Mas há uma cena em que os policiais estão orando o Pai Nosso antes de invadir o morro. E há uma cena mais pitoresca ainda, que os bandidos, antes de invadir uma boca de fumo, também estão orando o Pai Nosso. Entendo que a simples recitação disso não significa absolutamente nada. Nós vemos agora o Pai Nosso foi proibido nas escolas. Olha, enfim, aí acontece alguma coisa, algum desastre, algum assassinato em série, aí as pessoas se vestem de branco, fazem 1 minuto de silêncio, aí meditam em alguma coisa, mandam bons pensamentos para lá, aí para juntar todas as religiões, agora vamos orar um Pai Nosso. E aí ora um Pai Nosso, muda alguma coisa? É de algum sentido? De sentido nenhum, é totalmente vazio. Então eu não sou contra orar o Pai Nosso, mas recitá-lo, Pai Nosso que estás nos céus, entender o que está se falando, santificado seja o teu nome. Mas principalmente quando Cristo nos diz, portanto vós orareis assim, Ele está nos instruindo a um modelo de oração, a uma linha condutora para a nossa oração, há um esqueleto que nós podemos então
seguindo esse modelo, ir acrescentando as coisas e desenvolvendo as coisas conforme este modelo. Observando isso, nós constatamos de maneira muito triste que do pouco que se ora, do muito pouco que se ora, quase nada é de fato oração. Isso deveria nos envergonhar. Uma vez eu vi uma palestra a respeito de oração no meio neopentecostal, e a pessoa estava dizendo: olha, nunca se orou tanto como na nossa geração. Será? Eu acho que não, eu acho que ele estava bem enganado. O pastor Hélio Clemente, ele esboça que, segundo o exemplo do Pai Nosso, se nós formos analisar o Pai Nosso, 50% do que consta na oração do Pai Nosso é adoração e louvor a Deus. As 4 primeiras petições e a última petição são, na realidade, louvor e adoração a Deus. 50%. Mas ele continua: 20% são pedidos de perdão pelos pecados. A 6ª e a 7ª petição. 20% são pedidos de proteção, que são dependentes de Deus. A 8ª e a 9ª petição. E veja você, 10% são pedidos de ajuda nessa vida, que é a 5ª petição. Senhores, eu perguntei para os irmãos: os senhores oram? E perguntei: tem certeza? E se você disse no seu interior que ora, e se você até disse: não, eu tenho certeza que eu oro, você ora conforme essa proporção? A proporção de oração, de contrição, de pedido de perdão, é o dobro da ajuda neste mundo, para as coisas deste mundo, segundo o modelo do Pai Nosso. Analisa a sua oração. Quando você vai orar, você investe, você gasta, você usa o dobro do tempo de oração para pedir perdão a Deus pelos seus pecados, do que você pede as coisas? A metade do nosso tempo de oração deveria ser de louvor, por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Ele é, adoração pelo que Ele é, louvor pelo que Ele fez. Nós fazemos isso? Como disse, pouco se ora. Deste pouco, a maior parte visa informar a Deus a respeito daquelas coisas que Ele já sabe. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Eu preciso já. Eu preciso urgentemente. Mateus 6, a partir do 7, diz o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E o que eu já li para os irmãos: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Pior do que isso, pior do que dedicar a maior parte do tempo a petições, a lembrar Deus daquilo que nós precisamos, muito antes de glorificá-lo, muito antes de louvá-lo, muito antes de pedir perdão pelos nossos pecados, muito pior que isso, é o tempo que é investido em orações que são contrárias às Escrituras Sagradas. Orações que são contrárias à Bíblia. Pessoas que oram exigindo coisas. Pessoas que oram decretando coisas. Parece que Deus é servo desses pequenos senhores que agora se ajoelharam para ordenar a Deus. Aquele é um grande homem de oração. Nós devemos ter certeza do seguinte: a oração, ela não modifica a vontade de Deus. Nós devemos ter isso muito claro em nosso coração. A oração, ela não modifica a vontade de Deus. Deus é Deus, nós não. Nós somos servos de um Deus poderoso. A oração não muda a sua vontade, muito menos altera os desígnios e acontecimentos determinados por Deus. Não há oração que vá fazer com que algo que Deus determinou não aconteça, ou venha acontecer algo que Ele disse que não. As nossas orações, elas devem ser conformes à sua vontade.
conforme a vontade revelada. Essa vontade nós encontramos única e exclusivamente nas Escrituras. Se você vasculhar o seu coração, não é lá que você vai encontrar, mas nas Escrituras Sagradas. Para isso, o que é necessário fazer? Veja, nós já não oramos, mas para nós orarmos conforme a vontade de Deus, o que é necessário fazer? Conhecer as Escrituras, lê-las, conhecê-las, para então orar conforme os princípios divinamente ensinados, divinamente inspirados. Deixados a nossa sorte, nós só oraríamos bobagens. C.S. Lewis tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: se Deus tivesse concedido todas as orações tolas que eu já fiz na vida, aonde eu estaria agora? Eu posso imaginar aonde eu estaria, de cada oração tola que eu fiz, de cada bobagem que eu já pedi. Isso sem contar o tempo que eu achava que dava para exigir alguma coisa, decretar alguma coisa. E que Deus tenha misericórdia desse tempo. A gente não pode jogar pedra no telhado dos outros quando o nosso já foi de vida. Mas pelo menos Deus me resgatou disso. Mas, sendo assim, se a vontade de Deus não pode ser modificada, se os seus desígnios não podem ser mudados, talvez o irmão me pergunte o seguinte: então por que orar? Por que eu vou orar se não vai mudar a vontade de Deus? Bom, vejamos alguns porquês. Primeiro, porque Deus ordenou. Parece tolo dizer isso, mas isso é o mais óbvio e mais sábio e mais elevado que nós podemos apresentar como primeiro lugar. Porque Deus mandou orar sem cessar. Quem é Senhor? Quem é servo? Servo é escravo. Quem é Senhor? Quem é escravo? Quem é Criador? Quem é criatura? Ele mandou. Lembra que eu sempre falo daquela alegoria da pedra, né? De Deus mandar empurrar. Deus manda uma pessoa empurrar uma pedra. E a pessoa vai lá e se esforça empurrando aquela pedra. E fica um dia inteiro empurrando aquela pedra. E aquela pedra não se move. Ao final do dia ele senta, cabisbaixo. E Deus pergunta para ele: por que você parou de empurrar? E ele diz o seguinte: olha, eu empurrei, mas a pedra não se moveu. Ao que Deus responde: mas quem disse que a pedra iria se mover? Eu mandei você empurrar. Eu não mandei você mover a pedra e nem prometi que eu ia mover a pedra. Eu disse: empurra a pedra. É uma alegoria para nós entendermos a nossa posição, muitas vezes, de desobediência. Deus nos manda fazer alguma coisa, nós queremos, mas por quê? Qual o sentido? Ele mandou que nós obedeçamos. E tenha certeza que Ele não é um déspota. Ele não é alguém que manda as pessoas fazer alguma coisa simplesmente porque Ele quis e sem motivo algum. Ele nos abençoa desta forma. Ele é misericordioso ainda. Então, primeiro, porque Ele nos ordenou. Deus, Ele se agrada em nos abençoar. Ele nos fez seus dependentes, como eu já falei. A graça e força diária nós pedimos a Ele. Assim como nós pedimos a Ele os livramentos das tentações, o livramento do mal, o perdão dos nossos pecados, o pão diário. Só isso já é uma bênção. Além de tudo, dentro dos seus desígnios, Ele nos faz, de alguma forma, participantes daquilo que Ele designou. O Espírito Santo nos guia a orar por algo que Ele já havia decretado, já havia determinado, e nós recebemos esse algo, e nós participamos então disso. É o Espírito Santo que efetua tanto querer como realizar em nossos corações. Deus graciosamente nos coloca no meio disso. Como diz a resposta, nós devemos orar por coisas conforme a sua palavra. Isso devia estar muito forte em nossos corações. Vamos orar. Por quê? Porque Deus mandou. Beleza. O quê? Aquilo que Ele nos mandou orar. Aquilo que Ele nos ensinou a orar. Mas respondendo ainda por que orar em segundo lugar, nós podemos dizer o seguinte: porque Deus nos fortalece. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, alertou Cristo Jesus lá no Getsemane. O que aconteceu? Jesus foi orar e os discípulos não estavam orando, estavam cansados. Pedro principalmente, ele não ora. Pedro, ele é vencido pelo sono. E quando foi tentado, o que Pedro faz? Ele cede à tentação e nega ao Senhor.
caímos em particular antes de cairmos em público, nos ensina o Sproul. No nosso particular, quando nós abrimos mão da oração, nós já caímos. E aquilo vai gerar uma queda em público. Cada vez que oramos, nós temos uma oportunidade e um dever de confessarmos os nossos pecados. Nós devemos também reconhecer e confessar as nossas fraquezas. Reconhecer e confessar as nossas dúvidas. Existem pessoas que dizem que cristão não pode ter dúvida. Talvez não tenham lido a Bíblia ainda. Quando aquele homem com filho doente, falando, pedindo para Cristo, Cristo disse: tu crê que eu posso fazer isso? Sim, eu creio. Me ajuda na falta de fé. Eu creio, mas me ajuda. Eu estou com dúvida, eu estou com problema, eu estou com dificuldade. Nós devemos, sim, apresentar também as nossas dúvidas a Ele. Nossas hesitações, as nossas omissões, os nossos medos, declarando então a nossa dependência completa a Deus. Por que orar em terceiro lugar? Porque nos coloca em contato e intimidade com Deus triuno. Isso é glorioso. Sempre que nós falamos em Deus, devemos ter consciência de toda a Trindade. E é toda a Trindade que está envolvida enquanto nós oramos. Quando oramos, Cristo mandou-nos orar ao Pai em seu nome. Primeiro, então, nós dirigimos os nossos louvores e adoração e pedidos ao Pai. É a Ele que nós vamos pedir. Em segundo, nós oramos em nome de Cristo. Em nome de Cristo Jesus, ou seja, através da mediação do Filho. Por que isso? Porque nós não temos mérito algum. Nós não temos nada para apresentar a Deus. Tem aqueles homens que ensinam, inclusive na televisão, que você deve fazer determinadas coisas e aí você coloca Deus na parede. E aí você deve exigir dele, porque você deixou Deus numa situação em que Ele não pode negar. E aí as pessoas vão ao delírio ouvindo essas coisas. É verdade, amém, aleluia. Mas nós não temos mérito nenhum. Tudo que nós fazemos, o nosso culto, irmãos, ele só é aceito por Deus através da mediação de Cristo Jesus. Por isso é que tudo que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Porque senão seria inaceitável. É através do mérito de Cristo que algo se torna aceitável a Deus. Cristo é o nosso único mediador, é o único que possui méritos diante de Deus. Pedimos em nome de Jesus, pedimos pelos seus méritos, pedimos o que Ele pediria. Lembra que eu falei a respeito de pedir em nome de Cristo? Pedir o que Ele queria, o que Ele iria pedir. Como é que nós vamos saber isso? Conhecendo a palavra de Deus. Então, pedir em nome de Cristo é pedir aquilo que Ele iria pedir. Terceiro, o Espírito Santo efetua em nós então o querer e o realizar. Ele nos auxilia, Ele nos lembra o Evangelho que nós lemos, Ele nos lembra a palavra de Deus que foi guardada em nosso coração, que Ele próprio gravou em nosso coração. Ele nos dá sabedoria direcionando os nossos pedidos de filhos regenerados em nome de Cristo Jesus. Ele nos auxilia até o ponto de quando nós não conseguirmos expressar as nossas orações, como diz Paulo, com gemidos. Portanto, conhecer a palavra é imperativo. Sem conhecê-la não podemos saber o que Deus requer. Sem saber o que Deus requer, não há como orar em nome de Jesus. Não dá para orar por coisas conforme a sua vontade. E eu falei em toda a Trindade, nós oramos ao Pai por meio do Filho, segundo a ação do Espírito Santo. E isso nos leva ao quarto ponto, o quarto motivo de orar, o quarto motivo de por que orar. Porque nos faz em tudo dependentes e em tudo gratos pelo amor, pelo cuidado, pelas dádivas e misericórdias de Deus, o nosso Pai. Ainda que Deus habite em seus filhos, veja bem, não é dentro de nós, mas é fora de nós que nós devemos buscar forças em Deus e agradecer por essa força. Veja que já falamos, o Espírito Santo lhe move, ensina e conduz até com gemidos.
à oração, ao que orar. E oramos então em nome e pela mediação do Filho. Uma coisa que precisa ficar gravada em nossos corações: nós não temos méritos para exigir nenhuma bênção de Deus. Isso nos leva ao quê? À humildade. Quando você vai falar com alguém importante, você vai com toda a humildade possível. Existe alguém mais importante que Deus? Você vai com medo até do que falar. Com Deus não pode ser diferente. Deus não tem obrigação alguma conosco. Ele nos ouve por misericórdia. Simplesmente por misericórdia. Ele nos ouve por meio do Filho. Portanto, sim, humildade é a base da oração. Desta maneira, lembramos que Deus é Senhor. É Ele que decide. Saibamos também que nenhuma oração muda a vontade de Deus, como eu já falei. Ele já determinou tudo antes da fundação do mundo. Por isso, por esse motivo, eu tenho enfatizado: nós devemos orar conforme a sua vontade. Isso é muito importante, orar conforme a vontade de Deus. Mas você pode me perguntar novamente: tá, você frisou 2 vezes que a oração não muda a vontade de Deus e que tudo está determinado. Por que eu vou orar se não muda Deus e se as coisas estão determinadas? Eu vou utilizar até o Hélio Clemente respondendo. Ele diz o seguinte: as pessoas que não acreditam no controle de Deus não têm nenhum motivo real para fazer as suas orações. Essa é a resposta. Essa é a melhor resposta. Se a oração não muda a vontade de Deus, e se Deus já determinou todas as coisas, por que vocês oram? A resposta tem que ser: meu amigo, se você não acredita que Deus é imutável, e se você não acredita que Ele já determinou todas as coisas, você não tem nenhum motivo para orar. Porque se você for tentar orar para mudar Deus, não vai dar nada certo já de início. Mas porque você sabe que Ele determinou todas as coisas e que Ele não muda, é que você vai apresentar as suas súplicas, as suas orações. A oração não vai mudar os decretos de Deus, mas muda as coisas ao redor, as causas secundárias, as terceiras causas conforme a sua vontade. Se Ele não fosse soberano sobre todas as coisas, não haveria um porquê orar. E se fosse simplesmente um acaso é um ser, não é um ser, para começar, uma impessoalidade, vista, mas nós não cremos no acaso, nós cremos num Deus que determinou todas as coisas conforme a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. E é essa vontade boa, perfeita e agradável que nós vamos buscar. É essa vontade, não a nossa, a dele. De tal maneira que se Ele nos prometeu a salvação, então nós vamos orar pela salvação, e nós vamos orar pela preservação. De tal maneira que se Ele nos prometeu não passar fome, então nós vamos orar pelo pão diário, para que isso de fato aconteça continuadamente. Se Ele nos prometeu perdão, então nós vamos orar confessando os pecados, porque Ele não vai mudar, Ele perdoa o pecado, Ele é rico em perdoar. Se Ele nos prometeu aflições, ou não nos prometeu? Eu já brinquei várias vezes com os irmãos que a Bíblia de promessa, lá que vem com os versículos em azul, devia estar lá: no mundo tereis aflições, em azul também, porque é uma promessa. É uma promessa daquele que não muda e que não pode mentir. E se Ele nos prometeu aflições, então que nós oremos para passarmos pelo vale da sombra da morte, sem sermos atingidos. Ainda que nós estejamos no meio de uma guerra, com 1000 caindo de um lado, 10.000 à direita, não seremos atingidos. E a direita fazendo para o lado esquerdo fica difícil, né? Direita, esquerda. Nós não seremos atingidos, ainda que passemos por aflições. Uma coisa que é muito interessante nós orarmos, aprendermos a orar, é com uma dependência total de Deus, em todas as situações. E eu lembro que uma certa feita, havia uma pessoa me visitando, e nós fomos orar pelo alimento, e normalmente eu oro pelas dádivas de Deus, agradecendo, e oro também pelos problemas, pelas dificuldades. Senhor, muito obrigado pelas dificuldades, pelos problemas que Tu nos enviaste. Conforme os puritanos diziam,
manda mais problemas, porque mais dificuldades, porque se for isso, se for essa forma que tu vai nos modelar a imagem de Cristo Jesus, que o teu nome seja glorificado e que a imagem de Cristo seja estampada em nós. Mas quando eu acabei de orar assim, sabe aquele comentário contínuo de oração, né? Estávamos orando, Senhor, obrigado por isso, por aquilo, por aquele outro, obrigado pelo alimento, obrigado pelas dificuldades que tu enviaste nesse dia, tal, amém. Eu abri o olho, a pessoa estava me olhando assim com os olhos arregalados. Ele disse, pelas dificuldades não, né, Beto? Eu disse, por que não? Por que não vamos orar? Por que não vamos agradecer? Nós devemos entender que as dificuldades que vieram sobre a nossa vida são infinitamente menores do que aquilo que nós merecíamos. Nós merecemos o lago de fogo e enxofre. Qualquer coisa que nos acontecer é graça e misericórdia. Se as pessoas falam mal de nós, elas nunca vão falar verdadeiramente o que nós somos. Elas não vão conseguir atingir a profundidade da nossa malignidade. Se nós temos problemas, nós não merecemos absolutamente nada de Deus. E se Ele nos poupou de coisas piores, que o seu nome seja glorificado. É dependência total. Muitas vezes os nossos problemas nós acabamos orando simplesmente pela resolução deles. E nós não aprendemos que esses problemas estão nos ensinando alguma coisa. E nós não utilizamos esses problemas para pedir perdão, muitas vezes, pelas coisas que nos colocaram nessas situações. É difícil você ver alguém orando, Senhor, me perdoa, eu comprei esse carro, tudo indica que não era o momento de eu ter comprado esse carro. Eu me coloquei numa situação muito difícil. Perdoa meu pecado. Que eu encontre graça, força e misericórdia para trabalhar e conseguir pagá-lo. Que isso não venha atrapalhar o relacionamento da nossa família, nem o nosso relacionamento contigo. Que de alguma forma isso possa cooperar para que o teu nome seja glorificado em nossa família. Não, o que a gente ora? Senhor, me ajuda a pagar o carro. Amém. Né? Porque a gente não pode se demorar muito na oração. Já fiz o pedido. Amém, tá bom. A gente não aproveita as oportunidades. A nossa oração não tem glorificado a Deus verdadeiramente. Dito de outra maneira, nós verdadeiramente não temos orado muito. Senhor, se eu estou passando por essa enfermidade, primeiro, ela caiu sobre a humanidade porque os nossos pais caíram no Éden. Seja misericordioso conosco, Senhor. Se eu estou passando por essa enfermidade, muitas coisas que eu fiz na minha própria vida colaboraram para que eu estivesse com essa enfermidade. Eu não me cuidei, eu não zelei pelo meu corpo. Eu tomei decisões erradas. Me perdoa, Senhor. Senhor, que essa enfermidade, nessa enfermidade, durante essa enfermidade, eu possa sentir as Tuas mãos me envolvendo, que Tu me mantenha íntegro, que da minha boca não saia murmuração, que Tu me acolha, que o meu travesseiro seja fofado por aquele que vigia e guarda comigo. Você já orou assim? A gente gosta que o problema vá para longe. Senhor, me cura, tem misericórdia. Mas a gente acha muito bonito quando Paulo diz que viver é para Cristo e morrer é lucro, mas ninguém quer morrer. Ninguém pode passar por nenhuma privação. O próprio Paulo não podia. Senhor, me livra desse espinho. Qual foi a resposta? Minha graça te basta. Será que a graça de Deus tem bastado para nós? O que significa minha graça te basta? Significa que durante as tribulações, os problemas, as enfermidades, os lutos, a graça de Deus está conosco, nos mantendo, nos sustentando, nos guardando, nos ensinando e moldando o nosso ser cada dia mais à imagem de Cristo Jesus, nos santificando. Pela oração, invocamos a assistência da providência de Deus. Portanto, ainda que a oração glorifique a Deus, ou pelo menos deva glorificar, oramos não porque Deus precise. Tem muitas pessoas que colocam a oração como se Deus precisasse de oração. E existem níveis desse precisar. Sabe
chavãozinho demoníaco. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Os reinos das trevas estão avançando porque o povo de Deus não está orando. Aquele dualismo assim meio Frank Perry. O cara lê este mundo tenebroso e acha que aquilo é teologia. Se a igreja não orar, o inferno vai prevalecer. Quem é Deus? O diabo é o diabo de Deus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Como eu disse, citando Sproul, antes de cair em público, você cai em particular. Quando você começa a abrir a mão da oração, você começa a colocar naquele tempo de devoção, de piedade particular, outras coisas. E quando você chega no dia a dia, que você é tentado pelas vicissitudes da vida, aí você não tem aquele tempo de oração, aquele fortalecimento e dependência de Deus para apresentar. Você tem talvez um documentário, um filme, uma novela, uma música, um tempo de sono, um lazer, um esporte. Vejam, não estou dizendo que essas coisas são más em si. Mas o que você vai apresentar para te fortalecer durante um período de tentação? Então você cai primeiro em secreto, para depois cair em público. Mas quem precisa da oração? Você, eu. Então nós somos chamados a orar, e ainda que a oração, sim, ela glorifica a Deus, ela glorifica e exalta o nome grandioso de Deus. Deus é digno de toda oração e toda adoração. Mas não é porque Ele precisa, Ele não precisa da tua oração para agir. Alberto, mas veja bem, Elias orou e não choveu. Elias orou e aí choveu. Tá, e quem mandou ele orar especificamente por essas coisas? Ou agora você vai ficar orando pedindo chuva? Já aproveita e faz uma dança. Se você acha que vai fazer... Você ora, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos que chova. Nós passamos por um período de seca. Tem misericórdia de nós. Mas Deus não precisa enviar a chuva e não precisa da sua oração para enviar a chuva. Nós oramos porque nós precisamos. A oração, ela fortalece a gente. A oração, ela aumenta a nossa fé. Ela é um meio exterior de graça. Deus precisa de graça? Não, Ele dá a graça. Ele dá essa dádiva, esse dom, esse privilégio que Ele tem que exigir. Porque nós somos tão bonzinhos que nem um privilégio nós usamos direito. Concluindo, faço coro com R.C. Sproul novamente. Devemos orar adorando a Deus, mas não bajulá-lo como que preparando para nossas súplicas. Lembra que eu falei que eu ia usar isso? A típica lista do Papai Noel. Então você não vai chegar só para Deus e dizer: Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro, me ajuda nisso, me ajuda... Fica chato isso, não? Fica feio. O que nós aprendemos desde pequeno? A chantagear os nossos pais. Existem várias formas de chantagear. A primeira é bajular. E nós achamos que isso pode dar resultado com Deus. Então, assim como o Papai Noel, a criança faz a listinha lá, nós imitamos isso, para nossa vergonha. Então nós chegamos diante de Deus, e aí nós fazemos aquelas orações assim, cheio de versos, cheio de retórica, e achamos que, Deus está ficando fortalecido e cheio e animado, aquelas pessoas que vamos colocar um sorriso no rosto de Deus. Aí a pessoa chega: ó Deus maravilhoso, misericordioso, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Tu que tudo sabes, tudo faz, Senhor, Tu és tão bom, Tu és tão misericordioso, que Tu não vai negar isso, aquilo, aquele outro. Se aquela adoração não partir do teu coração, se ela não ocupar 50% da tua oração de verdade, sendo de fato uma adoração e dizendo simplesmente: Senhor, Tu sabes de tudo que eu preciso, a minha necessidade urgente agora é essa, me ajuda e me fortalece, e continua a glorificar o nome de Deus. Não devemos bajulá-lo como preparando para nossas súplicas. Ele sabe o que nós precisamos. Nós é que devemos saber que nós precisamos dele.
E é isso que a oração nos ajuda como um meio exterior de graça. Ó filhão, você não é tão bonzinho, tão forte como você acha que é. Você depende de tudo para Deus. Não existe uma engenharia tão formidável e tão forte quanto o nosso corpo. Ao mesmo tempo, não existe uma engenharia tão frágil. Um pequeno vírus, uma pequena bactéria, qualquer coisa, pode acabar com a nossa vida. A mesma coisa, toda a vida que nós conhecemos. 1 milímetro afastado de um planeta, fora de uma órbita que deveria estar, e sai tudo de sintonia. E a vida na Terra não seria possível. Deus é grande. Nós, orando, aprendemos a depender dEle, engrandecer a Ele, confiar nele. Assim nós devemos orar todo o tempo. Orai sem cessar. Senhores, nós estamos 24 horas diante de Deus. Nós não entramos na presença de Deus. Nós não saímos da presença de Deus. Deveríamos orar ao acordar, deveríamos orar durante o dia, deveríamos orar nas refeições, deveríamos orar nas nossas dificuldades, em todo o tempo. Deveríamos orar quando formos dormir. Eu já falei para os irmãos daquele relato daquela menina puritana que eu achei maravilhoso, a respeito de orar sem cessar. Não é ficar o dia todo de joelhos, né? Não é ser subidor de monte. Eu sou subidor de monte, vou para lá, oro, fico 4 horas, porque o Wesley disse que menos de 4 horas nem conversa com ele. Então 4 horas orando no monte, e aí o negócio acontece, eu volto de lá daquele jeito. Não. Como é que ela fazia? Ela orava o tempo todo. Como é que você vai orar o tempo todo? Utilizando as coisas que você está fazendo. E ela dizia, enquanto eu estava lavando um animal, eu dizia, Senhor, assim como eu estou lavando este cavalo, lava-me com o teu sangue dos meus pecados, purifica-me. Enquanto ela estava limpando a casa para sua mãe, Senhor, assim como eu limpo essa casa, limpa o meu coração de toda tentação, de toda malignidade, de todo orgulho. Quando ela estava fazendo alguma coisa, por exemplo, um bolo, Senhor, assim como eu estou preparando esses ingredientes, me prepara para a vida eterna. Me prepara para estar um dia diante de Ti, na Tua presença, santo, irrepreensível, sem mancha, sem mácula. Modelando alguma coisa, talvez costurando alguma coisa. Senhor, faz que a Tua palavra me modele a imagem do Teu Filho. Nós podemos usar todas as coisas que nós estamos fazendo. Dirigindo o nosso carro, Senhor, assim como eu estou guiando este carro, guia a minha vida. Guia todos os meus passos, todos os meus caminhos. Quando nós vamos fazer alguma coisa para as pessoas, em todo o tempo nós temos várias oportunidades de orar. Somos instruídos a pedir por nossas necessidades. Sim, temos que pedir, crendo que Deus nos ouve e atende, mas conforme a sua vontade revelada em nome de Cristo Jesus. Mas devemos também humildemente orar mais, muito mais por perdão. Lembra a proporção? 10% era para petições, 20% para pedido de perdão. Esse é o Pai Nosso. Orar mais por perdão, orar mais por proteção, orar mais para que a sua vontade se cumpra em nossa vida, orar mais em louvor por tudo que Ele já fez, orar mais em adoração por tudo que Ele é, digno de toda adoração. Eu quero citar hoje, o homem da noite foi R.C. Sproul. Eu quero encerrar citando algo do livro dele sobre oração, que é maravilhoso. Prestem atenção. Se Deus jamais nos desse outro vislumbre da sua glória nesta vida, se Deus jamais nos desse outro vislumbre da sua glória nesta vida, se Ele jamais nos respondesse outro pedido, se Ele jamais nos desse outro dom da abundância da sua graça, ainda assim nós estaríamos obrigados a gastar o resto das nossas vidas agradecendo-lhe pelo que Ele já fez. Esse deve ser o nosso espírito. Se Deus não fizesse mais absolutamente nada por nós, por tudo que Ele já fez, só nesse dia, nós teremos uma vida toda que agradecer. Agora, a boa notícia é a seguinte: Deus continua dando vislumbres da sua graça para nós. Deus continua ouvindo a nossa oração. Deus continua nos guardando, nos abençoando, nos preservando, nos santificando. Deus continua nos perdoando. Por isso, senhores, devemos orar.
mas devemos orar de fato, devemos orar de verdade. Então encerra com uma pergunta: você ora? Você tem certeza que ora? Que passemos a orar daqui por diante. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de termos um culto, pela oportunidade de termos esse espaço e reunirmos essas pessoas, por termos a liberdade de ouvir a Tua palavra, ler a Tua palavra e aprender a respeito dela. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender sobre esse tema tão maravilhoso, dessa dádiva que Tu nos dá e que nós tanto desprezamos ou utilizamos de forma errada. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos alçar as nossas vozes até o Teu trono. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que as nossas orações, quando feitas conforme a Tua palavra, quando feitas em nome de Cristo Jesus, ou seja, conforme aquilo que Ele pediria, guiados pelo Espírito Santo, Tu as ouves. Senhor, perdoa-nos as nossas falhas, perdoa o mau uso que nós temos feito, perdoa o não uso que nós temos feito. Perdoa-nos, Senhor, porque nós nos colocamos numa posição de muito ocupados para orar. Que desculpa irreverente que nós damos. Perdoa-nos, Senhor, que nós não tentemos mais nos desculpar por falta de tempo, mas que utilizemos todo o tempo, que possamos remir todo o tempo, estar orando a Ti, mas orando de verdade, Senhor. Desperta em nossos corações uma fome pela Tua palavra, nós possamos nos debruçar nelas, e uma vez interiorizadas, que a Tua Santa Palavra, através do Teu Santo Espírito, guie as nossas orações. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos fracos. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos débeis. Nos ajuda porque nós desprezamos os privilégios que Tu nos dá, esse meio de graça maravilhoso. Nos ajuda. Glorifica o Teu santo nome em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.